Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? O assunto novo de hoje vai ser sobre movimentos emancipacionistas ao governo de Dom Pedro. Esse assunto, por ele ser extenso, ele vai ser dividido em dois. Mas agora vamos falar um pouco sobre os movimentos emancipacionistas. O que são? São aqueles que não queriam mais ser colônias, mas que visavam a sua independência, ou a sua emancipação, por não aguentar mais pagar altos impostos. E que movimentos são esses? São Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana e Revolução do Porto. Vamos agora falar sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu entre 1789, em Minas Gerais. Inconfidência Mineira foi um movimento baseado nas ideias iluministas. Nessa época, havia uma decadência do ciclo do ouro. E mesmo com o esgotamento das jazidas, a coroa portuguesa continuava a cobrar altos impostos, sabendo que não era mais aquela grande quantidade do início. Vários motivos levaram ao surgimento da Inconfidência Mineira. Vamos lá ver um pouquinho de cada um. Quais foram esses motivos? O primeiro, a ameaça da derrama, que significa pagamento. Foi um pagamento meio que forçado. Então, derrama significa pagamentos sobre um quinto do ouro em atraso. Quando a metrópole ela devia muito à coroa, tinha essa ameaça que seriam os soldados da coroa portuguesa entrando em sua casa, entrando em casa de pessoas e tirando tudo que ela tinha para poder diminuir a dívida. Então as pessoas temiam muito a essa ameaça da derrama. Qual foram a outra? A arrogância e prepotência das autoridades, porque as autoridades eram arrogantes e não estavam nem aí se cobravam altos impostos, se pegavam as coisas das pessoas, se o ouro estava pouco, elas não queriam saber. Opressão e economia ao povo de Minas Gerais, oprimia, entrava na casa das pessoas, sem permissão, Então, outra coisa também, no final do século XVIII ocorreu, o grande medo da derrama. E em Minas Gerais existiu uma elite letrada, pessoas muito inteligentes, poetas, políticos, pensadores, filósofos, que planejaram uma revolta. Eles não concordavam com isso, esses altos impostos, sabendo que o ouro estava pouco, e a coroa portuguesa querendo aumentar cada vez mais o imposto para ter seus regalias. Então, essas pessoas vão começar a planejar uma revolta. Os inconfidentes queriam tornar Minas Gerais um país, um país independente, sem precisar, de ter Portugal, como filiado. Ele queria ser independente. Sem contar que foi um movimento de elite, diferente dos outros movimentos. Foi um movimento de pessoas ricas, pessoas nobres, diferente dos outros movimentos, que foram feitos por escravos, pessoas mais pobres, que lutavam por algo. Logo depois veio a notícia em que a derrama não aconteceria. E esse movimento da Inconfidência Mineira, ele foi enfraquecido, porque não tinha sentido lutar contra uma causa que não iria existir mais. Só que esse movimento, minha gente, ele foi traído. Alguém chegou lá e disse à coroa portuguesa. Quem foi essa pessoa? Joaquim Severino dos Reis. Ele dedurou para a coroa portuguesa que haveria esse movimento por debaixo dos panos. Com a troca, a dívida que ele tinha com a coroa portuguesa iria ser perdoada. E o que foi que aconteceu? Todos os envolvidos foram presos e condenados. 12 dos presos foram condenados à morte. Mas no dia seguinte, por uma causa lá, o que foi que aconteceu? Ele foi solto. Mas, para deixar como exemplo ao povo de Minas Gerais, para deixar como exemplo à população, não foi perdoado e teve pena de morte. Quem foi essa pessoa? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, o famoso Tiradentes, Então, que até hoje
tem um feriado, né, só para ele. Ele foi o mais fiel, né, desse movimento. Ele não negou, né, os outros presos ele negaram, mas Tiradentes ele não negou a sua participação no movimento. Então ele foi sendo enforcado e esquartejado em praça pública, para que todos vissem que Portugal era mais importante que eles e em que eles não tentassem se separar, porque senão coisas pior poderiam acontecer. Agora vamos falar da Conjuração Baiana, né? Ou Conjuração dos Alfaiates, que aconteceu em 1798, em Salvador, Bahia. O que foi Conjuração Baiana, né? Ou Conjuração do Alfaiate? Foi um movimento de caráter emancipacionistas, né? Que teve participação das camadas mais pobres, né? E mais populares, como pessoas livres, comerciantes, pobres, escravos e ex-escravos, diferente do movimento da Inconfidência Mineira. Como eu falei, a Inconfidência Mineira foi um movimento feito por elites, pessoas nobres. Já a Conjuração Baiana foram feitas pelas classes, né, mais baixas. Então, seu objetivo era a independência, né, e a implantação de uma república democrática. Né? Qual era essa república democrática? O aumento de salário, a abolição da escravidão, né? E a igualdade social e racial, que também pode ser chamada, né, de, como eu falei, de conjuração do alfaiate. Pois bem, né, por quê? Porque, né, esse movimento da conjuração dos alfaiates foi o nome dado aos profissionais que participaram, né, desse movimento. Quando foi decidido, a população estava insatisfeita. Né? Quando decidiu, né, que Salvador deixaria de ser capital, né, e que o Rio de Janeiro seria o novo local central da colônia. Entre os principais líderes que se destacaram foram Luiz Gonzaga das Virgens, né, Lucas Dantas, Manuel Faustino e João de Deus. Os quatro, né, conjurados eram negros, né, e pardos e foram condenados à forca. Para você ver que esse movimento, né, foi um movimento de pessoas de classe baixas, né, que ela queria só a igualdade racial e social, né, que não tinha que na época não tinha, né, as pessoas não pensavam nas classes mais pobres. Agora vamos falar, né, da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Em 1807, Dom João VI e sua corte fugiram de Portugal para o Brasil, capitania do Rio de Janeiro, por causa, né, das invasões das tropas napoleônicas, ou seja, da invasão de Napoleão em Portugal. Então eles tiveram que fugir. Então esse refúgio foi para garantir que Portugal permanecesse independente. Pois bem, junto com esses navios portugueses vieram, né, mais de 10.000 pessoas, né, todo mundo lá juntinho, foram vários navios, né, mas 10.000 pessoas é muita gente. Entre elas veio ministros, juízes, médicos, professores e entre outros. Mas essa viagem, né, não foi nada legal, não foi nada tranquila, porque o longo trajeto, ele foi marcado, né, por falta de comida, de água, de higiene, porque as pessoas elas não podiam tomar banho todo dia, né, entre pragas e doenças. E uma dessas pragas foram o piolho, né, que obrigou as mulheres a rasparem a cabeça. Por isso que elas usam aquela peruca enorme, né? E agora também a gente vai falar de Revolução do Porto. Foi um movimento liberal ocorrido em 1820 na cidade de Porto, em Portugal, Lisboa, onde o seu objetivo era a volta de Dom João VI, né, para onde? Para o seu lugar, que era Portugal. Ele não queria, né, ele não queria perder seu troninho ali, aqui no Brasil, não. Pois bem, mas depois de muita pressão, né, do pessoal de Portugal, Dom João VI, ele decide voltar. Né, mas antes dele voltar, ele deixa o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente.
né? Ele deixou a vaga dele aqui garantida. Também vamos falar agora da Revolução Pernambucana de 1817, que aconteceu em Pernambuco. Ela foi meio que um ensaio da independência do Brasil. Tudo começou, né, com a chegada da família real portuguesa e meio mundo de gente, né, aqui no Brasil. A gente está vendo que a chegada dessa família real portuguesa, né, dessa grande realeza aí, as pessoas não gostaram muito não. Depois que ela chegou, gerou vários movimentos, né, gerou várias revoltas, porque as pessoas não aguentavam pagar mais altos impostos. Então, logo quando ele chegou, ela implantou várias determinações. E uma delas foram a cobrança dos altos impostos. Pois bem, ela cobrava, né, até os impostos do Rio de Janeiro. Né, a conta de iluminação do Rio de Janeiro vinha para o Brasil, né, vinha para a Bahia, vinha para Pernambuco, vinha para Minas Gerais, né, coisas que as pessoas não usavam. Então as pessoas começaram a se revoltar. Então cobrar esses altos impostos, até porque, né, elas queriam viver as suas regalias, né? As regalias que elas viviam lá em Portugal, ela também queria viver aqui, né, no Brasil. Então, tais medidas chegaram na região, né, de Pernambuco, no momento em que o açúcar e o algodão sofriam com um baixo preço no mercado internacional. Então, as pessoas, né, não tinham como pagar esse imposto. E foi aí que surgiu várias revoltas, né? Várias revoltas e dificuldades, porque as pessoas não tinham como pagar, né, esses altos impostos. E o que é que aconteceu? E para piorar a situação, uma seca atingiu Pernambuco, a terra dos altos coqueiros, né? E esse movimento terminou com a prisão de líderes políticos do movimento da época e a perda de territórios pernambucanos, que hoje, né, é o estado de Alagoas.